Vivi, querido, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Pitoli. Mais uma vez, obrigado a você, esse público que já curtiu, né? É os 3 Cs iniciais: curtir, comentar, compartilhar e, se puder, contribuir. E já contribui muito só dando like. Vocês não têm noção do que muda a vida da gente. Estou em dúvida se eu dei o like, o joinha, a curtida. Aperta de novo. Se apagar o que está cheio, você aperta de novo. Nós sempre dizemos o deu na Gazeta. Por que deu na Gazeta? Deu na Gazeta porque nos outros lugares não está dando. Não está dando nem a notícia e não está dando para a gente continuar a ter fatos importantes da vida nacional omitidas. Se a gente se render a um consórcio que desce a calcinha no chão com o dinheiro na mão do governo, que omite certos fatos para não desagradar os poderosos, o que deu na Gazeta do Povo que não está dando nos outros lugares? Pois é, Pavi, o destaque, a manchete é que a meta fiscal mais frouxa do governo Lula piora expectativas e mercado joga juros para cima. A decisão do governo do presidente Lula em rever a meta fiscal prevista para 2025 de déficit zero, em vez de um superávit de 0,5 ponto percentual do Produto Interno Bruto, PIB, deve ter implicações além do estouro do dólar. Na terça-feira, ontem, quando a moeda norte-americana chegou a ser cotada a mais de R$ 5,28, já foram mencionados ou sentidos os efeitos desta informação. Hoje, quarta-feira, a cotação encerrou o dia a R$ 5,24. Segundo Felipe Uchida, que é head do Departamento de Análises Quantitativas da Ecos Capital, o quadro atual mostra que a confiança dos mercados na capacidade do governo de gerir suas finanças de forma sustentável tem diminuído, o que pode aumentar a percepção de risco e as taxas de juros de longo prazo. Um dos reflexos dessa desconfiança pode ser visto na exigência do mercado por maiores juros nos títulos do governo. Em leilão realizado pelo Tesouro Nacional, ontem, terça-feira, as notas do Tesouro Nacional da Série B, títulos atrelados à inflação, com vencimento em 2060, foram emitidas com uma taxa real, já descontada a inflação, de 6,1%. É o maior valor em um ano. Em 20 de dezembro, era de apenas 5,54%. O impacto também foi sentido nas taxas de contratos de depósito interfinanceiro. As com vencimento em janeiro de 2025 passaram de 10,07% ao ano para 10,16%. Enfim, Pavi, o que deu é que essa meta frouxa do governo Lula já traz reflexos e com detalhe, Pavi, a gente viu, né? Títulos para 2060, falam também dos títulos de 2045, né, que também tiveram uma supervalorização, o que demonstra o seguinte: os problemas de hoje nós podemos pagar pelos próximos, no mínimo, 20 anos, Pavi. 20 anos, né? Na melhor das hipóteses, que a gente já está vendo aí para 40 anos. E é uma coisa tão ridícula isso, porque só gente de olho junto para falar que a economia no Brasil está boa. Se você não tem olho junto, meu amigo, você há de convir que um presidente que desdiz o que o seu equilibrista disse, né? Primeiro, em 2023 nós vamos ter um resultado tal. Não vamos conseguir. Aí chega em fevereiro de 2024, já tem aí um recorde de gasto, de déficit, e gasto com bobagem. Aí ele fala, não, agora vai ser 24. Não vai ser 24. E o equilibrista lá, não, no 24 vai ser 0-0. Talvez o 0-0 vai ser só no 25. Já vira Pedrinho e o Lobo. A questão das finanças no Brasil,
além de representar muito bem a música, né, que foi eternizada na voz de Elis Regina, o bêbado e o equilibrista, e vocês sabem quem é quem nessa canção, também pode ser retratado com Pedrinho Lobo. Sabe aquela fábula de criança? O Pedrinho fica assim, olha o lobo! O Pedrinho, quem é o Pedrinho? É o Pedro Rousseff Filho, sobrinho neto da Dilma Rousseff. O Pedrinho, ele fica assim, olha o lobo, com aquele olho junto dele, você não sabe se ele está piscando, não. Fica, olha o lobo. Aí o pessoal vem, cadê o lobo? Ah, não está o lobo. Fica correndo com o olho junto. Aí ele lá, olha o lobo. Aí vão lá olhar, não tem lobo. Olha o lobo. Vão olhar, não tem o lobo. O dia que ele gritar, olha o lobo, que tiver o lobo mesmo, e não é o leão lobo, ninguém vai mais acreditar. E o Brasil já chegou nessa fase final da fábula do Pedrinho Lobo. Lula já gastou todos os cartuchos de mentira com o mercado. Ninguém acredita mais. Porque chega uma hora que a mentira esgota, a boa vontade acaba. E até o mercado, que é o que mais tem que votar, por quê? Porque ele quer arregimentar cliente, ele quer fazer fundo, ele quer que as pessoas invistam. Então, eles sempre vão ter um ponto de vista positivo, mais colorido, eles sempre vão ver o copo mais cheio, né, na metade para cima, eles sempre vão ver possibilidade de encher um copo vazio, porque eles querem aumentar a carteira de clientes. Isso é óbvio, isso é do mercado. Mas nós chegamos num ponto em que o mais absurdo é ver que, desde agosto, nós estamos no Copom, o Conselho de Política Monetária, que é vinculado ao Banco Central. Ele vem derrubando os juros desde agosto, a gente vem vendo quedas consecutivas. E a aposta era que, em dezembro desse ano, nós chegaríamos à taxa de 9% da taxa básica de juros Selic. Era 13,75% quando o Lula assumiu, está em 10,75%, se eu não me engano, e a previsão era que no final do ano ela tivesse em 9%. Mas o que a gente tem visto no Brasil? Porque o Lula, ele insistiu, derrubar juro. Aí foi a ministra da Tecnologia, nós vamos derrubar os juros no grito. Aí vem a Gleisi, a política do Neto é uma política de medebado para peripó. Né? Que ela fala, ela é maluca que o carnaval de Mossoró, você não entende direito, mas aí o Campos Neto ele foi diminuindo, apesar das advertências de praxe que sempre se repetem no relatório do Copom. O governo tem que fazer a parte dele. O governo precisa fazer o ajuste fiscal. O governo precisa isso. O governo precisa aquilo. Mas o governo não faz nada. Os gastos do governo só aumentam. A própria ministra, a Simone Tebet, ela fala, gente, não dá para entender. Um dia ela fala uma coisa, outro dia ela também fala outra. E é igual a essa dinâmica, né, do bêbado e do equilibrista. O equilibrista tentando equilibrar os pratos. O bêbado já caindo para todos os lados. Ora cai de um lado, ora cai do outro. Ora fala uma coisa, ora fala outra. Ora mente tanto que ainda chega a propor que quer fazer um decreto para colocar na prisão quem mente. Então, é uma loucura. Então, não dá para ter credibilidade nesse mercado. E o Lula, que ficou junto com o PT pressionando o Banco Central a baixar os juros, e o Banco Central, que está baixando os juros desde agosto, muito embora o governo não esteja cumprindo com a parte dele, muito me espanta, Pitoli, dois fatos. Muito me espantam dois fatos. O primeiro fato, o próprio governo federal negociando títulos do Tesouro. E não é o Kiko da dona Florinda. Dando títulos, fazendo nota promissória de pagamento para conseguir arrecadar dinheiro. Para que arrecadar dinheiro? Para fazer alguma coisa que preste para o Brasil? Não, para o Lula gastar mais. Para talvez a Janja comprar um outro sapatinho de 8,5 pau. Então não se sabe. Aí o governo que fica cornetando o Banco Central para baixar os juros, ele pegou, ele vendeu a um juro maior os títulos do Tesouro do que ele vendeu em dezembro do ano passado. Ele vendeu o título a 5,7, alguma coisa assim, e hoje ele já está vendendo com 6,21, se não me falha a memória, alguma coisa. 6,1, Pavi, 6,1. 6,1. Então o governo mesmo está aumentando os juros
e pedindo para o Banco Central diminuir os juros. Não faz sentido. Como é que o mercado recebe essa hora? Ele está brigando. O Brasil tem espaço para baixar juros. Vamos baixar juros. Vamos baixar juros. Vamos baixar juros. E o próprio governo federal está aumentando os juros dos títulos do Tesouro. Não dá para entender. São sinais contraditórios. São vetores para lados diferentes. E isso, é claro, destroça a confiança econômica no país. E, por fim, o que me espanta, a segunda hipótese, não se discute até o momento o fato de o Banco Central interromper a queda na taxa básica de juros Selic, que está em 10,75. E a aposta do momento é que chegue a dezembro com 9,75, ou seja, eles apostam ainda 3 quedas consecutivas de 0,25% a cada revisão do Copom. Eles apostam em mais 3 quedas consecutivas de 0,25% em um momento que os Estados Unidos, que são os Estados Unidos, diante de um bom quadro econômico, mas com uma inflação acima da curva histórica, eles vêm mantendo a taxa de juros. E no Brasil, os juros foi sendo cortados, e historicamente se sabe que aqui os juros são estipulados para se conter a inflação. Quando começou esse corte, vejam bem como funciona o Brasil. O Lula, quando entrou no governo em janeiro de 2023, a variação mensal positiva da inflação, ou seja, a inflação, ela tinha uma variação mensal, ela subia, estava subindo coisa de 8,75 ao mês. Era a taxa de variação mensal. De dezembro para janeiro, então, houve uma subida de 8,75. E o Banco Central foi mantendo a taxa de 13,75. Chegou em julho, o Brasil teve uma deflação, que é normal para a época. E foi uma deflação menor que a deflação de julho de 2022. Aí o que aconteceu? Em agosto, diante desse quadro da queda na taxa de variação mensal, o Banco Central começou a fazer corte da Selic. Mas o Banco Central começou a fazer corte da Selic e a gente começou numa escalada cada vez mais rápida do aumento da variação positiva, que quer dizer negativo para o bolso brasileiro, da taxa de inflação. De maneira que, neste mês de abril, o governo Lula já ultrapassou o percentual da variação mensal da inflação que ele herdou, que ele pegou em janeiro de 2023. Então não tem mais por que se falar em queda de juros, em corte da taxa Selic. E o fato do governo, ele próprio, ter aumentado os juros dos títulos do Tesouro Nacional que ele emite, que ele vende, mostra que o Brasil não tem condição de ter mais corte na taxa básica de juros, gente. Não tem mais condição nenhuma.